Oi gente, tudo bem? Vou mostrar para vocês os primeiros materiais. Bom, a bola, o estilete, lixas, vela, uma chave de fenda, chave inglesa, nem sei que chave é essa. O isqueiro, que a gente vai precisar para acender a vela, logicamente, canetas. E tem mais algumas coisinhas, mas eu vou mostrando ao longo do vídeo, tá? Primeiro a gente pega a bola, lixa, tem que lixar ela toda, tá? Pra tirar todas aquelas marquinhas que o isopor vem. Ela não vai ficar perfeita, lisinha, mas pelo menos ela já dá um bom acabamento, um aspecto mais bonito. Agora a gente vai fazer as marcações de onde a gente precisa cortar. O vídeo está acelerado para vocês conseguirem pegar tudo que eu mostro. Ficou muito longo, mas é para eu mostrar detalhadamente para vocês como que vocês vão fazer, tá? Vocês vão marcar as pontas. A minha orientação é 2 dedos abaixo da linha do meio da bola. 2 dedos a gente marca o pontinho do X, da onde a gente vai marcar as bolinhas de baixo. Marca 2 dedos acima também. Entre os furos embaixo, vocês vão marcar o local que vai ficar a estrela. Ali eu já fiz a marcação, vocês vão entender do que eu tô falando. Faz a linha. Se quiser já marcar uma fita, pode marcar. No vídeo eu mostro eu pegando alguma coisa para me dar apoio. Eu usei uma tampinha de refrigerante, mas se puder usar uma coisa menorzinha, acho que fica mais... como é que é a palavra? Mais equivalente. Proporcional. Palavra. A gente vai fazer a marcação nos 4 pontos. Observe, 2 dedos, 2 dedos. Você pode estar usando algum tipo de fita, durex, alguma coisa para dar apoio, para você passar ali por cima, para você marcar melhor. Ali ficou muito grosso, depois eu refiz, porque a lixa ela afunila, mas eu precisava de uma linha reta. Aí eu fiz meio a olho, porque eu já estou acostumada, mas se você conseguir, melhor ainda. Fiz a marcação. A gente acende a vela. Aliás, a estrela. Se você não conseguir fazer o desenho de uma estrela, você pode estar imprimindo um molde, colocando por cima, o que for mais fácil para você. Estrela eu indico uma de 4 centímetros mais ou menos, isso para bola de 15, como eu falei. Isso vai ser uma coisa que vocês vão precisar avaliar no tamanho de bola que vocês trabalhar, porque ela precisa ser proporcional. Cuidado para não deixar ela muito embaixo por conta do meio da bola. Senão você acaba cortando a estrutura. Ela tem que ficar no mínimo um dedo acima. A gente já liga a vela. No mundo ideal, a gente utiliza aquele cortador de isopor. Mas eu estou mostrando aqui para vocês um material convencional que todo mundo tem em casa. O meu estilete ele não estava muito bom. Eu oriento vocês a que usem um estilete mais fino, o menor possível. Ele não estava muito bom, então por isso eu esquentava para derreter. Mas se o estilete tiver com uma lâmina bem afiada, você consegue fazer esse corte sem precisar de esquentar.
Agora vamos para a parte de baixo. Essa vocês têm que ter todo cuidado. Cuidado para não forçar a bola, porque se você forçar muito a bola, ela pode quebrar. Principalmente porque a gente vai fazer um corte grande. Então tudo que você puder esquentar ali para, se o seu estilete tiver como o meu, que não estiver afiado. Mas vai fazendo o corte, vai com fé. Se você tiver o material, eu pesquisei na Shopee. O cortador de isopor, ele custa a faixa de R$70 ou mais em conta. Chega até mais de 100, dependendo do material que vocês procurarem. Ele é um produtinho elétrico, você mantém ele ligado e aí ele facilita. Ele esquenta tipo uma cordinha de aço e te facilita para fazer esses recortes. Mas se vocês forem comprar, minha orientação é que vocês tenham uma boa coordenação também para utilizar e que seja um modelo tipo agulha. Porque como tem locais ali muito fino que a gente vai mexer, então ele não pode ter uma grossura tão grande assim para você fazer o recorte. Consegui cortar uma faixa, a gente vai cortar a outra. E com o auxílio da chave a gente vai retirando. Sempre comece do meio para fora e vai cortando delicadamente para não quebrar ali. Vai serrando praticamente o estilete. Vai com fé que vai dar certo. Cortado todas as partes, oba, ufa. Agora a bolinha. Bolinha chata, mas com muita paciência e carinho, vai dar tudo certo. Esse a gente esquenta e vai fazendo só em volta ali. Onde tem a bolinha, você só vai furando em volta. Porque depois o segredo, para deixar ela niveladinha, você vai ter que fazer um rolinho com a lixa, aquela primeira lixa lá. Lixa de lixa parede, madeira, folha de lixa, né? Que eu acredito que facilite mais. Tem que ir limpando a chave, porque o isopor dá uma grudadinha ali na chave. Mas, se vocês souberem outra maneira criativa de cortar isopor em forma de bola, me avisem. Pode deixar aqui nos comentários, por favor. Enquanto eu não compro, né, o item, eu vou fazendo dessa maneira. Tudo cortadinho. Ali ficou assim. Agora a gente vai lixar. Vamos nivelar ali as partes. Por que que eu já juntei as bolas? Para ela me dar uma firmeza melhor nas mãos, na hora de segurar. Então isso facilita muito. Não tente fazer pela metade, porque você pode quebrar, tá? Ó, fiz toda a lixa ali, lixei. Eu preferi assim com o rolinho. E aí, se você conseguir, coloca o polegar por dentro da lixa para dar um apoio melhor. Eu fiz isso em alguns cantinhos e eles lixaram melhor. Mas da mesma forma, vai com a mão leve, com todo o carinho do mundo, porque afinal, se você pesar a mão, ele pode dar muito, muito ruim ali. Ela não fica perfeita, igual um cortador deixaria. Ela não fica perfeita, mas o máximo que vocês conseguirem fazer esse trabalho, antes de fazer toda a pintura, ela vai ficar com acabamento melhor ainda. Quanto mais lisinho ficar, melhor a aparência, tá? Mesmo que a gente vá pintar de preto, tem muita coisa ali no interno que não aparece, graças a Deus por isso. Mas o que vocês puderem dedicar aí na parte do acabamento, fica legal, tá bom?
Afinal, a gente vai estar economizando aí um material que pode custar mais do que R$100, um enfeite de mais de R$100, a gente está gastando menos de 10. Essa bola de isopor eu paguei R$7,40 numa loja aqui perto da minha cidade. Mas em alguns lugares ela acaba sendo mais carinha. E essa é a de 15 centímetros. Agora a gente vai pegar a lixa pequenininha. Eu prefiro essa do que a folha, tá? Lixinha de unha mesmo. E você vai lixar toda a parte ali do X. Tudo lixado. Agora vamos para outro processo. A gente vai precisar de folha de EVA. Esse é um dos materiais que eu esqueci de falar lá no começo. A gente vai cortar uma tira. Eu mostro aí no vídeo 2 centímetros. Mas, minha orientação, faça 3 centímetros ou 2,5. Ela vai ficar com uma aparência melhor se vocês cortarem 3, porque quanto maior, mais a volta do guiso, aquela partezinha, a abinha do meio, ela sai pra fora. Quanto mais larga a fita, mais ela vai sair pra fora. Essa é a minha folha de EVA, essa placa ela é bem fininha, mas se possível você comprar uma grossa, eu acredito que vai ficar melhor o acabamento. A gente vai passar cola quente no meio da fita e vai colar, porque a gente precisa que apareça a parte arredondada do EVA. A gente vai colar ela no meio e vamos colar naquela rebarba. Ela vai ficar entre as duas faces do isopor. Passa a cola no meio, vai unindo as partes. A palavra é dobrar, né? A gente dobra a fita, vai passando cola, dobrando a fita. Se você vê que ela fica com um pouco de defeito enquanto você está colando, é só você ir esticando o EVA que ele alisa. Aproveita que a cola está quente e vai fazendo esse processo. Se possível também, vai puxando ela arredondando, como eu estou fazendo, tá? Porque como a gente vai arredondar ela, ela precisa estar menos reta possível. Vai passando cola ali. Por que que eu falei para você aumentar a medida? Porque se você conseguir deixar ela rente àquela paredezinha, é melhor para você ter noção de onde você está colando. Você tem que observar a parte externa, o quanto está aparecendo o externo. Você tem que seguir uma linha certinha do quanto você está colocando. Então, muito cuidado aí nessa parte para você não acabar não colando muito para dentro ou muito para fora e ele fica desnivelado, fica uma parte maior que a outra na parte de fora, que senão fica feio, tá? Se fez errado, descola devagarinho com estilete e faça novamente. Igual eu tô fazendo ali, ó. Colei um pouquinho, eu fui puxando ele pra fora. Levemente puxando. E aí ele já deu uma acertadinha. É quase que fica parecendo um capacete. Mas esse processo também é bem delicado, tá? Então, muita atenção. A gente vai cortar aquela rebarba. Tenta cortar o mais rente possível uma parte da outra para essa liga não ficar feia, tá? Na hora de você escolar. Passa a cola bem delicadamente para não ficar sobra também. E faz a liga. Colamos, feito. Agora esquece a cola, desliga a cola quente. Ah, aliás, minto.
Vamos aproveitar a cola quente para a gente fazer o processo de cima. Aproveitando a cola quente, o aquecimento ali do biquinho, eu utilizei ele para fazer o furo aonde eu preciso passar a argola. De início eu fiz nessa tampinha. Essa tampinha que eu estou utilizando é de leite, tá? Vocês vão observar, eu vou mostrar no vídeo como é feito. Mas depois eu troquei e eu fiz na tampinha de refrigerante, porque ela é menor, mais alta para a argola que eu usei. Então a minha orientação, quando você comprar a argola, o tamanho que eu usei era de 3 centímetros, uma argola acrílica. Mas quando você comprar a argola, sempre pega uma tampinha que entre no meio dela e que você veja que ela vai encaixar. Se você fazer 2 furinhos laterais, a argola vai entrar na tampinha e não vai ficar uma coisa desproporcional. Ela precisa ficar proporcional. Então isso vai ser uma observação que vocês vão ter que ter. Mas, se quiser seguir a minha recomendação, é uma argolinha de 3 centímetros para uma tampinha de refrigerante, tá? Tem a opção também, se você não tiver argola, de você fazer um arame, deixar um arame torcidinho, redondinho, aí você pode usar em qualquer tampinha. Basta ter criatividade. Aí necessariamente não precisa fazer um furo desse tamanho que eu estava fazendo, mas aí você só faz um furinho com a própria chave. Aquela chave que eu estava usando para furar o isopor, você pode esquentar ela da mesma maneira na vela e fazer um furinho ali e depois passar o arame. Tem essa opção também. Aí eu só estou mostrando o processo. Para ele ficar bem redondinho ali e eu tirando todas aquelas rebarbinhas, acredito que vocês consigam estar enxergando. Precisei esquentar e ir colocando para dentro, para as rebarbinhas entrarem e não ficar externa. Então eu fui passando cola e mais cola e tirando e limpando o bico da cola também e tentando cortar o que não saía, o que dava em excesso, e foi dando tudo certo. Qualquer tesourinha fina que vocês consigam, aí ela tem que ficar desse jeito, tá? Se for argola igual eu coloquei, o trabalho tem que ser feito desse jeito, igual 2 portinhas, né? Bem paralelas uma à outra. Mas, como eu falei posteriormente, usem a tampinha de garrafa, tá? Garrafa PET. Fiz a marcação ali no centro, onde eu preciso colar. Bom, agora a gente vai pegar uma argolinha. Ela tem faixa de 3 centímetros, argolinha acrílica. Eu paguei 30 centavos nessa argolinha. Pode ser arame, qualquer coisa que vocês tiverem, argola metálica. Eu troquei as tampinhas. Eu ia usar uma tampinha de leite, mas eu vi que para esse tipo de argola é compatível a tampa da Coca-Cola de refrigerante, né? Aí eu fiz o mesmo processo, eu fiz os furinhos para ter o encaixe da tampinha. O mesmo processo. Vou passar um pouquinho para frente para ficar mais rápido. Fiz ali o processo, né, de encaixar a argola na tampinha. Ela precisa ficar bem rente, tá? Bem compatível. Isso vai ser uma observação que vocês vão precisar fazer. Fiz uma cavinha ali no isopor para entrar aquela partezinha da argola e ela ficar nivelada. A tampa ficar nivelada no isopor. Passa a cola, já vamos fazer a colagem. Vai limpando o bico, né, conforme eu fui fazendo ali. Aí vai limpando o bico. Pronto, agora a gente vai fazer a colagem ali na tampinha. Faz a cava, como eu tinha orientado, a cava no isopor. Encaixa para ela ficar bem niveladinha ali a tampinha no isopor, tá?
Aquela argolinha ali, eu vou ensinar um pouquinho daqui, um pouquinho mais pra frente eu vou ensinar vocês como que vocês vão fazer. Aquela argolinha é um pedacinho de EVA que eu peguei e fiz um rolinho. Passei cola quente numa faixinha, fiz um rolinho. Não tem o tamanho específico, é mais ou menos uns 3 centímetros de largura por 10 centímetros de comprimento. Faz o rolinho e faz a colagem em volta do isopor. Muito atento que você vai perceber que o rolinho ele vai ficar meio que achatado, ele não vai ficar um cilindro perfeito, ele vai ficar um pouco achatado. A colagem precisa ser feita encostando ele no isopor, deixando ele rente ao isopor e não a tampinha. Muita atenção nessa hora, tá? Porque senão ela fica com um acabamento esquisitinho. Se vocês fazerem do outro jeito, assim ele fica melhor. Ali eu tava arrumando, eu tirei, coloquei novamente. Aí eu mostro vocês como que eu fiz. Eu peguei a faixinha, fiz o rolinho, fui passando cola. Se você perceber que na hora que você tá fazendo fica um pouco de ruga, né, ficar uma parte mais cheia que a outra, você vai esticando, aproveita que a cola ainda tá quente e vai esticando e arredondando o rolinho ali. Ela vai pegando um formatinho melhor, você vai modelando, porque o EVA quente ele consegue modelar também, ele te permite isso. Fazendo novamente a cava, porque eu estava fazendo 2 bolas ao mesmo tempo e eu acabei mostrando isso no vídeo. Feita a colagem, agora a gente passa a cola novamente em volta e vamos colocar a argolinha. Tem a opção de você não precisar colocar essa argola, você pode deixar direto na tampa. Eu só oriento para que não deixe rebarba de cola para fora da tampa, tá? Eu coloquei exatamente esse rolinho para dar um acabamento melhor ali onde fica a rebarba da tampa. Mas se você quiser deixar na tampa direto e não ficar rebarba, pode ser. Às vezes a tampa te agrada, só a tampinha já fica bonito. Mas fica uma dica aí para explorar a sua criatividade. Pode usar outros tipos de cordão, cordão de São Francisco, barbante, fazer para quem gosta de rústico também, fazer de uma cor, depois que pintar, colocar barbante de sisal, fica bem legal. Até na opção da argola vocês podem estar fazendo isso, deixar só a tampinha com o vãozinho, pintar ela, finalizar e depois passar um barbante para fazer o guiso pendurado. É uma opção bem legal também. Lembra que é fácil fazer um guiso de 15 centímetros. Mas se você, por um acaso, for fazer um guiso bem menor, a gente oriente para que seja bem delicado os cortes, como eu informo lá no começo. Ele precisa ser proporcional, os buraquinhos precisam ser proporcional para o tamanho do círculo. Aí agora a gente vai pintar. Antes da gente colar as metades, a gente precisa fazer as pinturas internas, porque lembra o guiso, ele precisa fingir que ele é sombra, que ele tem os furos. Então a gente vai fazer a pintura interna toda por dentro e também ali na parte dos buracos. Muito cuidado na hora de vocês pintarem os buracos, tá? Pra não ficar tão manchado por fora. Porém, se manchar não tem problema, tá bom? Porque a tinta PVA, ela cobre com 2 demãos, ela cobre bem, a não ser que você vai pintar de uma cor bem clara, tipo branco. Aí eu te indico para passar bem delicadamente com um pincel menor, que o meu pincel era maior, então acabou dando uma manchadinha. Vou passar para frente. 2 partes já pintada, pode reparar que ficou as manchinhas ali, mas como eu ia pintar de uma tinta que cobre, não me incomodava. A gente agora vai passar cola na parte que não tem o EVA na borda colado, que não tem. Você vai passar ela bem rente ali, a beiradinha, para não ficar rebarba. Passa um pouquinho de cola bem rapidinho, não precisa colocar muito, porque lembra que se você colocar excesso, ela vai sair para fora e depois você vai ter muita dificuldade para tirar.
Faz o encaixe, segura bem firme para ela colar bem, ficar bem encaixadinha. Tá vendo ali? Fez umas rebarbinhas, mas eu fui rápida e consegui tirar. Agora, se você não se atentar em observar toda a volta dela, ela pode ter rebarba e depois vai ficar um acabamento feio e você não vai conseguir tirar. Bom, colada inteira você pode estar pintando de branco ali para tirar as manchas ou ir direto para a cor como eu fiz. Eu usei o vermelho escarlate da Acrylex no tipo PVA. Você pode estar usando acrílica, brilhante, como você preferir. Ele é uma cor bem bonita, eu gosto, mas ela, depois que ela secou, ela não me agradou muito porque ela apresentou um tom terroso. Aí eu tive que passar um vernizinho, mas depois eu mostro pra vocês como que eu fiz esse verniz. Muito cuidado ali na hora de pintar os buracos, porque tem que ser do isopor da parte branca para dentro do buraco. Porque se você fizer ao inverso, ele entra tinta dentro, então a gente tem que ter bastante cuidado ali, sempre de fora para dentro. Na hora de pintar para não pegar dentro, tá? Você vai fazendo isso durante a bola toda. Passei 2 demãos. Passe e retoque aonde precisar. E ela vai ficando bem bonita, como vocês podem ver o efeito. Se você quiser ele mais rústico, você pode estar fazendo esse sombreado nos buracos antes de pintar e passar uma mão só. Ou você pode estar fazendo essa pintura com um tom de tinta abaixo da cor que você comprou nos buracos, tipo, para quem faz vermelho, depois faz de marrom, esse sombreado, ele fica bem rústico também para quem gosta. Como a minha decoração, ela não é tão rústica assim não, ela vai mais pro modo clássico, então eu evitei de deixar manchas, tá? Essa foi a primeira demão que eu passei, não passei ali ainda no pinozinho, só depois que eu finalizei, né, que ela tava bem seca por baixo. E aí depois eu mostro pra vocês ela finalizada. Não tem muito segredo agora o que eu preciso mostrar no vídeo. Passa uma mão, espera secar, passa outra mão e vai fazendo os retoques aonde você vê que ficou manchado, tá bom? E ela vai ficando assim, linda, né? Ai, muito feliz com o resultado. Aí eu já tinha pintado o tiquinho, pintei a outra, tava esperando secar e é isso. Ó, pessoal, eu passei um tipo de verniz caseiro, mas ele ainda tá bem molhado, então o tom ele vai ficar assim, mas o brilho eu acredito que ele fique um pouco mais opaco, mas não vai ficar fosco. Usei essas 2 tintas, essa daqui vermelho escarlate, PVA pra pintar, e o verniz eu fiz com a tinta tecido, coloquei, ela tava mais ou menos até aqui, coloquei água, enchi de água até aqui mais ou menos, e coloquei um pouco de cola branca, PVA, e um tiquinho de preto, tinta tecido preta. Aí ela ficou nesse tom de vinho, que resultou nessa coloração. Eu gostei muito, muito, muito. E essa finalização. Posto lá no Instagram como que ficou o final depois de seco. Um beijo.